Bem, então vamos aqui para a nossa primeira questão. Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365. Pessoal, a versão do Excel 365 é a versão da Microsoft, né, do Office da Microsoft, que pode funcionar diretamente na nuvem, tá? Então aqui a gente está falando de um termozinho que é computação em nuvem. Alan, dá para traduzir isso aí para mim? Basicamente, pessoal, é a forma que você tem de utilizar os programas diretamente do seu navegador. Ou seja, a gente utiliza aqui direto da internet, ou o que nós vamos chamar ainda de utilizar na versão online. Tá? Então, o Excel 365 você não precisa instalar, embora a Microsoft te dê a opção ainda de instalar, você pode simplesmente abrir o seu navegador e utilizar o programa, tá? Mas para essa questão aqui, como a gente está falando de uma fórmula, vai ser igual tanto naquela versão que você instala no seu computador, que é a versão offline, como também na versão online, tá bom? Vamos lá. Na célula C10 desta planilha, Alan, que planilha é essa? Está aqui do lado, ó. É essa planilhazinha que a questão trouxe para a gente. Então, na célula C10 desta planilha, está inserida a seguinte fórmula, tá? A César Granhill, ela usou a palavra fórmula, mas pode vir também a palavra função, tá? Nós temos a fórmula que diz assim, ó, igual, conte-se B2, dois pontos B6, ponto e vírgula, menor ou igual a R$10. Vamos traduzir aí o que é que diz essa função. Para você entender isso, a primeira coisa a gente precisa conhecer qual é a sintaxe das funções do Excel. Alan, sintaxe, a gente agora já está entrando no português, né? Pessoal, sintaxe é a forma que o Excel escreve as suas funções. E todas as funções do Excel, elas são escritas da seguinte maneira, ó. Começa com o sinalzinho de igual, tá? Sempre vai ter esse sinalzinho aqui de igual na frente. Depois, você tem o nome da função, e este nome aqui é que vai permitir que você identifique o que é que aquela função faz. Então, por exemplo, se você tem lá no Excel o sinal de igual e na frente tem a palavra soma, significa que aquela função ela vai somar valores que você informar para o Excel. Se você tem lá igual, média, significa que o Excel vai calcular a média dos valores que você informar. Beleza? E onde é que eu informo esses valores? Onde é que eu digo para o Excel onde estão essas células que ele vai somar ou calcular a média? É aqui dentro do parêntese que você informa esses dados, tá? O Excel ele vai chamar isso aqui de argumentos, tá? Então, os argumentos são os dados que o Excel precisa para chegar no resultado. Então, esses dados podem ser endereços de célula, né? Você vai apontar aqui para o Excel onde é que estão esses valores, e ainda você pode colocar outras coisas lá dentro, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, regras, você pode colocar textos, você pode... Depende do tipo da função, tá, pessoal? Tem funções que vão permitir que você coloque aí somente os endereços de células, outras vão permitir que você coloque mais coisas aqui dentro. Então, a gente tem que estudar as funções do Excel, né? Aquelas que caem mais em prova, para a gente poder resolver as questões, tá bom? Mas todas as funções vão obedecer essa escrita aqui. Começa com o sinal de igual, depois vem o nome da função e dentro de parênteses estarão os nossos argumentos, ok? Sabendo disso, agora a gente vai entender o seguinte, ó. As funções do Excel que começam com a palavra conte, isso aqui vem de contagem. Então, essas funções, elas vão contar. Como assim contá-la? Contar. 1, 2, 3, 4, né? E aí, dependendo do que vier depois do conte, é que eu sei o que é que ela vai contar. Por exemplo, se você tem uma função do Excel chamada conte.valores, eu sei que o Excel vai contar qualquer célula que tiver alguma coisa dentro dela. Eu tenho uma célula lá que tem um texto, então ele conta. Eu tenho uma célula que tem um número, ele conta. Eu tenho uma célula que tem uma outra forma, ele vai contar.
qualquer célula que não esteja vazia, ele conta. Uma outra fórmula que eu tenho no Excel, ó, é a conte.num. Esse num aqui, ó, é de número. Então, o Excel agora vai contar células, mas somente aquelas que tiverem número. Alan, e se uma célula tiver um texto? Então, ele ignora. Ele não conta. Beleza? Só que a nossa questão aqui, ó, ela trouxe a fórmula de contagem, né, ó, conte. Porém, nós temos aqui, ó, igual, conte, e nós temos aqui a palavra se. Essa fórmula aqui, ela vai fazer uma contagem baseada em uma condição. É você que vai dizer para o Excel que tipo de célula ele vai contar. Então, ele vai contar, por exemplo, aqui no nosso caso, ó, das células que começam em B2, vai até esse símbolozinho de 2 pontos, ó, ele é como se fosse a palavra até. Então, ele começa em B2 e ele vai até em B6. Vamos olhar aqui na nossa planilha para a gente saber por onde o Excel vai percorrer, tá? Então, ele começa, ó, ele vai trabalhar aqui na coluna B, começa na linha 2, então eu estou falando aqui, ó, desse valorzinho aqui, 5, né? Ó, R$5. Começa nessa célula e vai até a célula B6. Então, ele continua na coluna B e desce até a linha 6. Então, ele para aqui, ó, onde tem esse valor 7. Beleza? Ah, então quer dizer que ele conta só esse e esse aqui do final? Não. Ele conta começando aqui, ó, e parando lá no final, até no 7. Então, esses 2 pontos é isso que ele significa. Beleza, então ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Resposta é 5? Não. Por quê? Porque agora eu tenho que olhar para a minha condição, para o meu se. O que eu estou dizendo para o Excel é, você vai contar essas células se elas estiverem dentro desse critério, que é a informação que você coloca, ó, depois do ponto e vírgula. Após o ponto e vírgula, você está colocando o critério que é somente irá contar os números que forem menores ou iguais a R$10. Se for maior do que 10, ele ignora. É isso que a fórmula está dizendo. Olha como é fácil. Então, eu começo, ó, B2. O valor 5, ele é menor ou igual a 10? É. Então, aqui eu conto 1. 13 é menor ou igual a 10? De jeito nenhum. Então, não conta. 2 é menor ou igual a 10? É. Então, agora aqui, ó, a minha contagem vai para 2. 26 é menor ou igual a 10? Também não é. Então, aqui, ó, ignora. 7 é menor ou igual a 10? Sim, senhor. Então, eu conto agora 3 células que estão dentro desse critério. Cuidado, pessoal, porque olhando para essa planilha aqui, muita gente vai meio afobada e vai até o 10. Só que eu não posso contar o 10. Alan, por que eu não posso? Ele está dentro do critério? Tá. Ele é menor ou igual a 10? Sim, ele é igual a 10. Então, eu poderia contar. Mas por que eu não conto? Porque eu paro aqui, ó, em B6. E o valor 10 está em B7. Por isso que não vai entrar na minha conta. Então, o nosso gabarito é letra B. Ele conseguiu contar 3 células que estão dentro do critério de menor ou igual a 10. Ok? Vamos aí para a questão 2. Na questão 2, temos o seguinte. Uma equipe está utilizando o Microsoft Teams. Tá? O que é esse programinha aqui? Isso aqui, pessoal, é uma plataforma da Microsoft. E essa plataforma ela vai permitir que você trabalhe com equipes. Tá? Você pode adicionar aí pessoas. E essas pessoas elas vão conseguir compartilhar o seu trabalho. Então, aqui você pode, por exemplo, colocar arquivos. E esses arquivos vão ser editados em conjunto por essas pessoas. Aqui você pode fazer reuniões através de videoconferência. Então, as pessoas elas conseguem se comunicar por vídeo. Além disso, elas podem também ter conversas de texto. Podem ter aqui, ó, bate-papo. Beleza? Então, é uma ferramentazinha bastante interessante. É semelhante, por exemplo, ao
Google Meet, né, do Google, né? Só que aqui é uma ferramenta da Microsoft e ela tem alguns recursos aí a mais. Ela, por exemplo, ela pode ser integrada ao Office 365, que a gente viu na questão anterior, tá bom? Então a questão fala sobre esta ferramenta e diz o seguinte, ó: uma equipe está utilizando o Microsoft Teams e deseja agrupar as conversas dessa equipe por assunto, formando aí um tópico de discussão. Para a gente saber qual é o nosso gabarito, ó, vamos só avançar aqui para a próxima tela, onde eu trouxe para vocês uma informação direto do site da Microsoft, né, do Microsoft Teams, tá? Olha só o que diz aqui esse texto, ó. Ele diz que no Teams, o trabalho em equipe e a comunicação acontecem em, olha só, tá até em negrito aqui, ó, canais, tá? Automaticamente, quando você cria uma equipe, ele já cria um canal, que é o canal geral, tá? Ou, está lá em inglês, general. Esse canal, ele é criado automaticamente quando você tem uma equipe. Porém, você pode criar outros canais, né? Ó, ele diz aqui, um canal é um único lugar para uma equipe, ó, é o único lugar para uma equipe compartilhar suas mensagens, ferramentas e arquivos. Os canais podem ser organizados, tá? Por grupo, por projeto, recurso ou qualquer outra coisa relevante, como, por exemplo, por um assunto. Então, é como se eu criasse ali uma espécie de filtro, né? Então, eu posso criar esse canal e direcionar ali só as conversas que são daquele assunto. Beleza? Então, agora sim eu já tenho como marcar o meu gabarito, que é a letra A, né? A gente está falando aqui, então, de um canal onde você consegue aí agrupar as conversas por assunto, criando assim um tópico de discussão. Terceira questão. A ferramenta de webmail viabiliza o uso de serviço de correio eletrônico, tá? O que é um correio eletrônico? Aqui a gente está falando do e-mail. Electronic e-mail, ou em português, correio eletrônico. Então, a ferramenta de webmail viabiliza o uso de serviço de correio eletrônico de empresas utilizando um navegador web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor web, que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nessas duas etapas são, respectivamente. Pessoal, nessa questãozinha aqui, a Cés Granhill, ela trouxe aí um enunciado um pouquinho confuso, né? Trouxe aí alguns termos que a gente pode não estar muito habituado. Então, vamos desenganchar esse negócio aqui. Primeiro, a questão ela fala sobre o serviço de correio eletrônico. Ou seja, a gente está falando de e-mail, né? E existe aí duas formas de você utilizar o e-mail. Ou você usa um programa, instala aí no seu computador um programa para isso, para você mandar e receber e-mails, tá? E aí nós vamos chamar este programinha de cliente de e-mail. Alan, por que cliente? Porque do outro lado vai estar os computadores das empresas que fornecem esse serviço. Se elas fornecem o serviço, a gente chama elas de servidores, né? Os computadores são os servidores e os nossos programinhas aqui são os clientes, tá bom? E aí nós temos, para efeitos de prova, dois programas que aparecem, né, quando o assunto é cliente de e-mail. A gente tem o chamado Microsoft Outlook e nós temos o Mozilla Thunderbird. São os dois programas que as bancas costumam cobrar.
tá? Mas você pode estar pensando assim, Alan, eu uso e-mail há tantos anos e eu nunca nem ouvi falar, nunca nem utilizei esses programas. Como é que isso é possível? Porque você faz uso da segunda forma, que é o que nós vamos chamar de web mail. Então, aqui a gente está juntando dois serviços. A gente tem um serviço de web. O que é o serviço de web? É o site. Então, aqui você não usa um programa para mandar e receber e-mails, você usa um site. Você entra no site e a partir daí que você tem acesso às suas mensagens. Então, a gente junta o site com o serviço de e-mail, ok? Aqui a gente está falando, por exemplo, do Gmail. Entra lá no sitezinho do Gmail, você pode entrar no site do Yahoo Mail, no site do Ball, você pode entrar no site da Microsoft chamado de Outlook.com, tá? Cuidado para você não confundir. Microsoft Outlook, ou simplesmente Outlook, é o programa de e-mail da Microsoft. Agora, o Outlook.com é o site de e-mails da Microsoft. Perceberam aí a diferença, né? O .com é o que faz toda a diferença aí, beleza? Bem, agora que eu já sei que existem essas duas formas de utilizar esse serviço, eu também preciso entender que, para que esses serviços funcionem corretamente, nós precisamos ter os chamados protocolos de comunicação, que nada mais são do que programas, beleza? Programas. Alan, e o que é que esses programas fazem? Permite a comunicação. Como é que o seu computador, que foi feito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, consegue trocar mensagens com o celular que foi feito lá na China? Como é que eu consigo, por exemplo, acessar um site que foi criado lá no Japão e o meu computador, os meus programas aqui foram feitos, por exemplo, no Brasil? Então, esses computadores eles só conseguem se comunicar porque existem programas que são iguais em todos eles. E esses programas têm esse objetivo de garantir a comunicação do seu computador, tá bom? E aí, cada serviço da internet ele tem o seu conjunto de protocolos, seu conjunto de programas. Então, quando eu falo, por exemplo, de um site, quando a gente acessa um site, para que a gente consiga acessar esse site, nós temos que utilizar um protocolo chamado de HTTP, ou ainda a sua versão segura, que é o HTTPS. Esse Szinho aqui é de segurança, tá? E quando eu falo de e-mail, para a gente entender aqui os protocolos de e-mail, vamos só avançar aqui para a próxima tela. Observe aqui o seguinte, ó, eu tenho uma situação onde eu tenho aqui um computador, vamos dizer aqui que é o João, que quer mandar um e-mail para a Maria, tá? Para o João enviar um e-mail, envio, ele vai fazer uso de um protocolo chamado de SMTP. É o programa que ele utiliza para mandar o e-mail. Só que ele não manda diretamente para o computador da Maria, não. Tá? Não é assim que vai funcionar. Para que ele consiga mandar o e-mail para a Maria, primeiro ele tem que mandar para o servidor dele. Alan, o que é o servidor dele? É a empresa que ele está usando o serviço. Então, se ele usa o Gmail, aqui seria o servidor do Gmail. Beleza? Depois que chega no servidor do João, aí ele encaminha ou ele envia para o servidor de destino, para o servidor da empresa da Maria. Então, aqui é o servidor de destino. Tá? De novo, se eu estou enviando, qual é o protocolo aqui? É o SMTP, tá bom? Sempre que a banca falar sobre o envio de e-mail, você lembra do SMTP. Alan, como é que eu vou lembrar disso? Ó? SMTP. Aí você lembra, ó, sua mensagem está partindo. Para você lembrar disso, beleza? E quando você está do outro lado, quando você é a Maria, como é que você faz então para receber este e-mail? Se a questão falar de recebimento ou ainda do acesso
ao e-mail, nós vamos ter duas situações, tá? Ou ela vai utilizar um protocolo, ou seja, um programa de comunicação chamado de POP, ou ela vai usar um outro chamado de IMAP. Para saber a diferença entre os dois, a banca ela tem que trazer mais informações, mais características para a gente poder diferenciar, tá bom? Mas no nosso caso, perceba que a questão ela fala sobre, primeiro, ela fala de duas etapas, né? A primeira etapa é o envio para o servidor web. Lembra, a palavra web equivale a site. Se eu estou falando de site, qual é o protocolo que nós usamos aqui? Vai ser o HTTP ou ainda o HTTPS. Não tem para onde correr, pessoal. Transferência de sites, acesso a sites, sempre que falar e remeter a sites, ou vai ser o HTTP ou é o HTTPS. Beleza? Já a segunda etapa, ele fala sobre a submissão do e-mail, né? O que seria essa submissão? Submissão, pessoal, ou submeter, é você enviar, né? Você submeter seria o seu envio, né? Submissão aqui é equivalente a envio. Então, se eu estou falando de envio de e-mail, cai aonde, ó? No nosso SMTP, ou seja, sua mensagem está partindo. Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra, vamos voltar aqui, ó. Letra A, né, pessoal? Ó, a primeira etapa, aqui, ó, HTTP, porque nós estamos enviando, né, ó, o nosso arquivo para o servidor web. Tá aqui a palavrinha web. Então, a gente está usando o HTTP, tá? Se tivesse HTTPS, beleza, também poderia marcar. Já a segunda etapa fará a submissão, ou seja, o envio do seu e-mail para a fila do servidor de correio eletrônico. Então, agora a gente está falando do SMTP. Beleza? Gabarito, então, letra A. Quarta questão. As estações de trabalho de uma empresa estão sujeitas a ataques que podem provocar vazamento ou destruição completa dos dados. Uma boa prática de segurança é utilizar uma amostra biométrica para se conectar aos seus dispositivos, aplicativos, serviços online e redes. O Windows 10 possui um recurso de segurança de entrada que possibilita usar uma amostra biométrica, que pode ser o rosto, pode ser a íris, ou seja, os olhos, pode ser a impressão digital ou ainda um PIN, que é um códigozinho numérico, tá bom? E ele quer saber o nome desse recurso. Pessoal, essa questão aqui é bem tranquila, tá? No Windows 10, tá? No Windows 10, assim como outras versões do Windows, a gente vai ter a opção de fazer o login. Alan, o que é esse login? É você entrar no sistema, tá? E aí, quando você for entrar no sistema, a gente pode dizer assim que o normal ou o padrão é você ter lá o nome do usuário e você pode configurar uma senha. Então, tanto no Windows 10 como nas versões antigas, você tinha esse processo aí. Só que nós temos aqui uma novidade do Windows 10 para frente, que é uma forma de você fazer o login usando biometria, que é exatamente o que diz a questão. E aí essa biometria pode ser usando o rosto, né? Você teria que ter aí uma câmera, né? Uma webcam para fazer a leitura do rosto. Pode ser através da leitura da íris, pode ser através de uma impressão digital ou ainda de uma sequência numérica. Pessoal, isso aqui não é novidade, né? Quem tem celular sabe muito bem que hoje você destrava um celular usando digital, usando a face, usando um códigozinho numérico. A diferença aqui é que a Microsoft resolveu dar um nomezinho bonitinho, bacaninha aí para esse recurso. E ela chamou isso aqui de Windows Hello, tá? Que em inglês significa
Olar. Então seria o Windows Olar. Resposta para a gente, então, letra B de bola. Chegamos ao final da parte 1 da resolução de questões que caiu na prova do Banco do Brasil. Nos vemos então na parte 2 desse vídeo. Grande abraço.